Hoje nossa aula será sobre a equação de Bernoulli. Como relacionar a pressão entre dois pontos em uma tubulação, conhecendo-se as suas velocidades. A pressão nos pontos 1 e 2 da tubulação apresentada são diferentes. Nós temos uma variação da área. A área da seção é maior no ponto 2 da tubulação. Por esse motivo, as velocidades 1 e 2 também são diferentes. Há ainda um desnível entre os pontos 1 e 2, representadas pelas alturas y1 e y2. Então, há uma diferença de altura entre os pontos. Nesse outro exemplo, temos um líquido sendo bombeado do ponto 1 para o ponto 2. Se eu conheço a pressão em 1 e 2 e as velocidades em 1 e 2, além da altura Z1 para o ponto 1 e Z2 para o ponto 2, é possível estabelecer uma relação entre as pressões, alturas e velocidades nos dois pontos. Por exemplo, se pretende-se determinar qual é a velocidade que o fluido chega no ponto 2, conhecendo-se as pressões nos pontos e a velocidade que ele saiu ali do ponto 1, a gente consegue determinar a velocidade que chega o fluido em 2. É claro que nesse percurso há uma perda de energia devido ao atrito do fluido com as paredes da tubulação, que sempre apresentam uma rugosidade, dependendo do material. Esse calor que é dissipado devido ao atrito do fluido com as paredes da tubulação é uma energia perdida. Então, o fluido não consegue transferir toda a energia que ele possui em 1 para o ponto 2. Sempre há essa perda de energia na forma de calor devido ao atrito do fluido. Nós temos tubulações retas subindo, temos curvas. Todas essas curvas, e quanto maior o comprimento do tubo, maior vai ser a energia perdida. Nas próximas aulas, vamos aprender a determinar essa perda de carga, representada pelo termo LW no lado direito da equação. Vamos fazer o exercício 1. Para aplicar a equação de Bernoulli a um medidor de vazão conhecido como Venturi. No Venturi da figura a seguir, a água escoa como fluido ideal. A consideração sobre o fluido ser ideal é para desprezarmos os efeitos das forças viscosas que atuam sobre o fluido. Como a viscosidade da água é muito baixa, próxima de 10 a menos 3 pascal vezes segundo a temperatura ambiente, ou seja, 0,001, podemos aproximá-la de zero e desprezar o efeito das forças viscosas sobre a água. Por isso que ela pode ser considerada um fluido ideal. A equação de Bernoulli só pode ser aplicada para fluidos ideais, porque ela despreza os efeitos da viscosidade. A área na seção 1 é 20 centímetros quadrados, enquanto que da seção 2 é 10 centímetros quadrados. Então, vocês verão no desenho a seguir que há uma redução da área na seção do tubo de Venturi. Um manômetro, que é um medidor de pressão, cujo fluido manométrico é o mercúrio, com peso específico de 13.600 kg/força por metro cúbico, é ligado entre as seções 1 e 2 e indica um desnível de 10 centímetros. Pede-se a vazão em volume de água, sabendo-se que o peso específico da água é 1.000 kg/força por metros cúbicos. A pressão de um fluido é dada pela equação da pressão hidrostática, ρgH. Rho é a massa específica, G é a gravidade e H é a altura do fluido. Se eu multiplico massa específica vezes gravidade, eu tenho o peso específico. Então, Rho vezes G também pode ser representado por gama, que é o peso específico do fluido, que foi dado tanto para o mercúrio quanto para a água. O tubo de Venturi é um medidor de vazão, como esse desenho mostra. Então, nós temos uma variação da área da seção
de 1 para 2 teve uma redução da área. Por que tem variação da área no tubo de Venturi? Para provocar uma diferença na velocidade. Sabemos pela aula anterior que quanto menor a área, maior vai ser a velocidade do fluido. Então, o tubo de Venturi provoca um aumento da velocidade do fluido e, com isso, a gente observa uma diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. Essa diferença de pressão é medida por um manômetro acoplado à tubulação. Nesse exercício, o manômetro é de mercúrio, representado pelo fluido prateado. Se há um desnível entre os dois lados do manômetro, eu sei que tem diferença de pressão entre os dois pontos. Esse desnível é de 10 centímetros. Então, a gente vai calcular a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2 através dessa altura do desnível de 10 centímetros. O tubo de Venturi, ele é o medidor de vazão que tem uma das menores perdas de carga. Por isso que no cálculo nós vamos desprezar as perdas de energia ao aplicarmos a equação de Bernoulli. Então, o nosso desenho está representado pelo tubo de Venturi, que tem uma área maior na seção 1 e menor na seção 2. O manômetro que foi acoplado tem um desnível H, que é de 10 centímetros. Então, eu sei que tem diferença de pressão entre os pontos 1 e 2, e é isso que a gente está determinando aqui. Eu sei que as pressões em dois pontos de mesmo nível, de mesma altura, sobre o mesmo fluido, são iguais. Então, os pontos A e B estão no mesmo nível do mercúrio, que é o nosso fluido manométrico. Então, os pontos A e B têm mesma pressão. Escrevendo que PA é igual a PB, e usando a equação da pressão hidrostática para determinar essas pressões, a gente vai escrever quem é a pressão no ponto A, que é dada por tudo que está acima do ponto A, e igualar a pressão no ponto B, que é dada por tudo que está acima do ponto B. Eu sei que no ponto A eu tenho uma coluna de água que está ocupando uma distância x mais h, além da pressão no ponto 1, que é desconhecida, ali no ponto 1, no centro da tubulação, na seção maior, de 20 centímetros quadrados. Então, a pressão em A é dada pela pressão no ponto 1, que eu não conheço, mais a altura de água, dada por x no desenho, vezes o seu peso específico, mais a altura H, que eu sei que é 10 centímetros, vezes o peso específico da água. Tudo isso é a pressão no ponto A. Igualando a pressão no ponto B, que é tudo que está acima dele, temos a pressão no ponto 2, que é desconhecida, a pressão correspondente à altura x de água, que é o fluido que está branquinho no desenho. Então, essa pressão é dada pelo peso específico da água, vezes x, que é a altura, mais a altura H, que agora é de mercúrio, que é o fluido cinza, dada por peso específico do mercúrio, que eu representei por Hg, vezes essa altura H. Vemos que temos dois termos iguais nos dois lados da equação. Então, se a gente cortar os dois termos iguais, que são o peso específico da água vezes x, que são pressões que estão nos dois lados do manômetro, então são iguais, a gente elimina esses termos e chega que P1 menos P2, passando a pressão 2 para o lado esquerdo da equação, é igual ao peso específico do mercúrio, vezes a altura H, que é conhecida, menos o peso específico da água vezes a altura H, que é conhecida. Então, a gente chega nessa expressão e descobre a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. Colocando em evidência a altura H, que eu sei que é 10 centímetros, eu converto para metro,
porque os pesos específicos estão em quilograma-força por metro cúbico, então eu tenho que deixar a altura em metro. H, portanto, é 0,1 metro, o peso específico do mercúrio, 13.600, e o peso específico da água, 1.000. Obtendo uma diferença de pressão entre 1 e 2 de 1.260 kgf por metro quadrado. Lembrando da aula passada que vimos a equação da continuidade, sabemos que a vazão em 1 e 2 é igual. Como o fluido é água que está escoando entre os pontos 1 e 2, sendo a água um fluido incompressível, eu sei que sua massa específica não varia. Então, da equação da continuidade, a gente encontra que a vazão volumétrica em 1 é igual à vazão volumétrica em 2, portanto, constante. Eu sei que V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2, ou seja, a velocidade em 1 vezes a área em 1 é igual à velocidade em 2 vezes a área 2. Como temos as áreas, e isso é muito fácil de determinar na prática, porque a gente sempre vai conhecer o diâmetro do tubo que está sendo estudado, nesse caso eu sei a área da seção 1 do Venturi, que é de 20 cm². E eu sei que houve a redução de área na seção 2, que é de 10 cm². Então, eu estabeleço uma relação entre as velocidades 1 e 2. Eu sei, então, que 2 vezes V1 é igual a V2. A velocidade em 2 é o dobro da velocidade 1, porque a área da seção é metade. Então, eu sei que a velocidade será o dobro. Jogando essa informação na equação de Bernoulli, seremos capazes de encontrar a velocidade que é desconhecida. Z1 e Z2, que são as alturas, como o tubo de Venturi está no mesmo nível, os pontos 1 e 2 estão no mesmo nível de fluido, a altura é igual, então eu corto Z1 e Z2, que correspondem à altura. Só terá Z1 e Z2 quando eu tiver uma diferença de altura entre os dois pontos estudados. P1 e P2 a gente já determinou pelo manômetro de mercúrio acoplado na tubulação. E eu estabeleci também uma relação entre as velocidades 1 e 2, pela equação da continuidade, que é o balanço de massa. Como o tubo de Venturi apresenta uma perda de carga muito baixa, nós vamos desprezar o LW. Isolando os termos de pressão do lado esquerdo da equação, temos que P1 menos P2, que já foi determinado, é 1.260 kgf por metro quadrado. Dividindo pelo peso específico da água, que é o fluido que está escoando entre os pontos 1 e 2, que é 1.000 kgf por metro cúbico, obtemos já o termo da esquerda da equação de Bernoulli. Sobraram as velocidades, tanto V2 e V1 são desconhecidas. Portanto, a gente substituiu no lugar de V2, 2V1, porque eu sei que a velocidade em 2 é o dobro da velocidade 1. Encontramos isso no slide anterior com a relação das áreas. Resolvendo essa equação, temos que 2V1 ao quadrado é 4V1 ao quadrado. 4V1 ao quadrado menos V1 ao quadrado resulta em 3V1 ao quadrado, sobre 2 vezes a gravidade. Usando que a gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado no sistema internacional, encontramos a única incógnita resultante, que é a velocidade do fluido no ponto 1, de 2,87 metros por segundo. Sabemos que a vazão volumétrica é dada por velocidade vezes área. Então, a velocidade 1 encontrada de 2,87 metros por segundo, vezes a área da seção 1, que é de 20 cm² e que foi transformada para metro quadrado, resultando em 0,002 metros quadrados, obtemos uma vazão volumétrica de 0,00574 metros cúbicos por segundo. Multiplicando por 1000, temos a vazão em litros. Então, a gente encontrou uma vazão constante
de 5,74 litros por segundo. Obrigada, e na próxima aula veremos perda de carga.